Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Como existem pessoas apegadas a certas coisas e não conseguem desapegar de modo algum. A pessoa tem um bem material que ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, e se tocar ou olhar, ela acaba se aborrecendo, vira uma fera. Vocês sabiam que isso é um tipo de idolatria? Você ter ciúmes de certas coisas como se essas coisas não pudessem ser tocadas por ninguém? Ah, pastor, eu não acho que isso seja idolatria e não concordo com você. Tudo bem, você pode até não concordar, mas idolatria não são apenas sobre coisas religiosas, como muitas pessoas pensam. Tem pessoas que idolatram santos, imagens e até anjos. Outros idolatram artistas, pessoas e alguns adoram objetos pessoais. Idolatrar significa ato exagerado de demonstração ou excesso de amor ou paixão por algo, alguém e por si mesmo. Exemplo, um aluno que idolatra um professor, uma pessoa que chora quando vê um cantor e uma pessoa que ama o seu carro, por exemplo, exageradamente, é um bem material. Todos esses são tipos de idolatria que não deveriam existir no meio cristão, mas infelizmente há. Pessoas idolatrando pessoas e mais apegadas aos seus bens materiais do que às coisas de Deus. Hoje, só iremos falar de pessoas que amam mais os seus bens e mostrar que isso também é uma armadilha ou artimanha de Satanás. Vamos pegar o exemplo na Bíblia do jovem rico que cruzou o caminho de Jesus. Esse jovem fez uma pergunta para Jesus que muitos deveriam fazer para Deus. Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Prestar atenção nessa pergunta? Esse jovem tinha uma preocupação de como herdar a vida eterna. Essa preocupação deveria ser a preocupação de todas as pessoas do mundo. Para onde irei após a minha morte? Onde passarei a minha eternidade? Esse jovem queria ir para o céu, mas creio que infelizmente ele ficou de fora. Quando ele chama Jesus de bom mestre, Jesus logo rebate dizendo: só há um bom e esse é Deus. Aí você pode pensar, mas Jesus não era Deus, o Filho de Deus? Só que Jesus aqui era homem, igual a nós, e ele se colocava na posição de humildade, posição de servo de Deus. Jesus já conhecia o coração daquele jovem, então demonstrou para ele que mesmo sendo filho de Deus, ele ali na terra não podia ser chamado de bom, porque bom era somente Deus e ele era servo. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim: jovem, bom só existe um que é Deus, mas para você, bom são os seus bens. Você não está colocando Deus como número um na sua vida. Jesus já conhecia o coração daquele jovem. Depois Jesus disse para esse jovem outra coisa: se queres entrar na vida eterna, segue os mandamentos. Agora prestem atenção nesse jovem, o que ele respondeu. Mateus capítulo 19, versículos do 18 ao 20. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Esse homem guardava os mandamentos. Vocês prestaram atenção que esse jovem disse que ele seguia todos os mandamentos? Ou seja, se pararmos para analisar com os nossos olhos, esse rapaz estava apto para poder entrar no céu, na verdade. Ele seguia os mandamentos, mas não estava. Porque não adianta seguir alguns mandamentos e esquecer de outros. Não adianta ser bom e fazer algumas coisas que agradam a Deus e não fazer aquilo que verdadeiramente o agrada. Sabe o que agrada verdadeiramente Deus? É amar Ele acima de todas as coisas. Esse é o principal mandamento. O jovem deve ter até ficado alegre quando Jesus falou aqueles mandamentos. E ele disse
que já os guardava desde a sua mocidade. Aí ele pergunta: o que me falta? Você já parou para perguntar para Deus o que está faltando para você receber o melhor dele? Ou o que está faltando para você se sentir perdoado? Ou o que está faltando para você se sentir salvo? Porque aquele jovem, apesar de todos os mandamentos, ele sabia que ainda faltava alguma coisa na vida dele. Ele sabia que havia algo errado na sua vida. Porque se ele não soubesse disso, ele não teria perguntado, não é verdade? Ele ficaria alegre e saberia que a vida dele estava 100% correta. Só que ele perguntou: o que ainda me falta? Jesus respondeu e mostrou para ele o que faltava nele. Mateus capítulo 19, versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse jovem era apegado aos seus bens materiais, ou seja, ele amava mais o dinheiro dele do que amava a Deus. Muitas pessoas estão indo para o inferno porque estão amando mais seus bens materiais do que amando Deus. Pessoas que idolatram e endeusam o dinheiro delas, como se o dinheiro delas pudesse comprar a sua salvação. Ou vocês acham que aquele jovem talvez não quisesse ouvir de Jesus? Compra a sua parte no céu. Talvez fosse isso que ele estivesse esperando ouvir de Jesus. Talvez ele estivesse esperando que Jesus colocasse um valor para ele poder pagar, porque ele era rico. Só que Jesus mostrou para ele que o dinheiro dele não o levaria para o céu. Não há mais relatos na Bíblia sobre esse jovem. Nem o nome dele foi citado. Sabe por quê? Porque ele perdeu a oportunidade de ser lembrado por todas as gerações que viriam como o jovem fulano de tal, o nome dele que a gente não sabe, que vendeu tudo que tinha, ou seja, o jovem que não amou mais o seu dinheiro do que amou Deus. Ele seria sim merecedor de herdar o reino dos céus se ele tivesse feito isso. Mas infelizmente esse jovem se entristeceu e foi embora, ou seja, perdeu a chance de andar lado a lado com Jesus. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de andar com Jesus e ganhar a sua salvação? Quantos estão dentro da igreja guardando vários mandamentos, mas idolatrando algumas coisas, fazendo dos seus bens o seu maior prazer, fazendo do dinheiro o seu Deus? Ou até idolatrando coisas do seu passado, pessoas apegadas a CDs antigos ou aqueles discos de vinil que se alguém mexer, a pessoa vira uma fera. Pessoas apegadas a roupas de santo de quando era da macumba. Não joga fora. Ah, pastor, essa roupa foi muito cara. A sua salvação também foi. Jesus pagou um alto preço na cruz por você. E você acha que a sua roupa de santo vale mais que a sua salvação? Cuidado. O diabo está levando muitas pessoas para o inferno por causa das suas idolatrias. Estão amando mais outras coisas do que amando Deus. Abra mão de tudo que te afasta de Deus. Não seja como aquele jovem que não abriu mão do seu dinheiro e se entristeceu. A tristeza dele significa que ele perdeu o melhor de Deus. Não perca e nem deixe o inimigo te enganar dizendo no seu ouvido que não é nada demais você ser apegado a algumas coisas, porque é. Você amar qualquer coisa acima de Deus é motivo para você perder até a sua salvação. Ame Deus acima de todas as coisas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse entendimento, Senhor. Que muitas pessoas precisam ouvir uma palavra como essa. Pessoas que às vezes idolatram cantores, atores, atrizes, pessoas que idolatram santos, que idolatram anjos, que idolatram coisas que não devem ser idolatradas. Pessoas até que são apegadas aos seus bens materiais, assim como o jovem rico, porque ele tinha muitas propriedades, ele era rico e ele seguia os seus mandamentos. Tem muitas pessoas religiosas dentro das igrejas perdendo a sua salvação porque são apegadas aos seus bens. Não querem deixar de idolatrar os seus bens ao invés de estar idolatrando somente o Senhor. O Senhor nos mostrou através dessa palavra que muitas pessoas podem perder a salvação por estar colocando o Senhor em segundo plano. O Senhor sempre tem que estar em primeiro lugar. E nós, Pai, te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes, constantes e sempre abundantes, que nada nos desvie do seu caminho,
que possamos sempre estar colocando o Senhor como número 1 das nossas vidas. Nós não queremos nada que não seja o Senhor. Nós queremos e precisamos do Senhor ao nosso lado. Desde já te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. E não esqueçam, amanhã nós teremos mais e será a última artimanha que eu quero mostrar para vocês. Existem várias, mas já mostrei bastante coisas para vocês e creio que isso já vai ajudar a você a se manter na presença de Deus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.